Olá, no dia 14, nós faremos matemática nas páginas 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, iniciamos com a unidade 10, localização e multiplicações. Neste capítulo, você vai descobrir como localizar um ponto qualquer no planeta e vai conhecer a força da gravidade e fazer multiplicações de montão. Então, vamos lá. Aqui tem uma ilustração representativa. Depois temos o tema. Em que lugar do mundo? O globo terrestre, na forma de uma esfera, é a representação mais próxima do nosso planeta em 3 dimensões. Já o planisfério representa a superfície da Terra planificada em um mapa. Nas duas representações, podemos ver os continentes e os oceanos. Para possibilitar a localização de lugares, pessoas e objetos na superfície terrestre, foram criadas as linhas imaginárias. Observe o planisfério abaixo, nas linhas horizontais, chamadas de paralelos, e nas linhas verticais, chamadas de meridianos. Aqui temos o planisfério, ok? E aí, pessoal, nós temos aqui uma explicação abaixo. O paralelo inicial, lê-se 0 grau, em vermelho, é a linha do Equador, e divide a Terra horizontalmente nos hemisférios norte e nos hemisférios sul. Nós temos também o meridiano de Greenwich, que é esse aqui, ó, em verde. Inicia 0 grau e divide a Terra inicialmente e verticalmente, ó, nessa parte aqui em pé, em 2 hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério horizontal, tá bom? Então, vamos lá. O território brasileiro está localizado em 3 hemisférios. Quais são eles? Vamos analisar aqui pelo planisfério. Então, ele está no hemisfério norte, porque tem um pedacinho aqui no norte. Ele está no hemisfério sul. E ele está no hemisfério, de acordo com do Greenwich, no hemisfério ocidental, ok? A unidade federativa onde você mora está localizada em quais hemisférios? Então, nós vamos aqui, ó, Brasil, São Paulo. Ele está localizado aonde? No sul ou no norte? No ocidental ou no oriental? Então, responda a partir dessas dicas. Depois, nós temos aqui. Podemos dizer que a maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, por estar ao sul da linha do Equador. E uma pequena parte está no hemisfério norte, por estar ao norte da linha do Equador. Porém, todo o território está no hemisfério ocidental, por se localizar ao oeste do meridiano de Greenwich. Observe o planisfério e responda as questões. Vocês vão pintar os continentes de acordo com as legendas, tá? Então, vocês vão ver aqui no mapa e vão pintar aqui. Quais são? Vamos lá, pinte os continentes de acordo com a legenda. Pintaram. Depois, tem a B, né, pessoal, que eu não... Encontre no mapa 2 países marcados com esses balõezinhos aqui, ó. E quais são os nomes desses países? Aqui, tá aqui. Encontre no mapa 2 países marcados com esse símbolo. Aí vocês vão marcar, vão procurar e vão achar, ó, aqui e aqui. E quais são os nomes desses países? Vocês vão ver ali, tá escrito, tá, pessoal? Então, vocês vão ver quais são esses países e vão marcar. Na C, tá escrito assim, não, antes da C. Eles estão localizados em quais hemisférios? Lembrando, a linha do Equador e a linha de Greenwich, tá? Então, vocês vão fazer a comparação. Depois, podemos dizer que o continente africano está localizado nos 4 hemisférios? Vamos analisar aqui, ó, o continente africano,
né? Aí você pega a linha do Equador e o meridiano de Greenwich e faça a sua conclusão. Depois, temos que explicar a resposta. Por quê? Se ele está nos 4, por que ele está nos 4, né? Depois, nós vamos para outra página. O Henrique e Joaquim estão fazendo uma brincadeira com este cartaz de figuras. Então, tem esses 4 lados, tem várias figuras. Aí, pessoal, cada um, na sua vez, escolhe uma figura e o outro deve descobrir qual é ela, fazendo perguntas. Só podem ser respondidas com sim ou não. O cartaz é repartido em 4 partes e as perguntas devem ser sobre a localização da figura. Quando for arriscar um palpite, pode usar o nome da figura na pergunta, mas se errar, perde a rodada. Então, o Henrique deu algumas informações. Ele falou que está na parte inferior do cartaz, não está na parte esquerda, é um animal e não é uma ave, tá bom? Aí, você observa que está na parte inferior, não está na esquerda, está na direita. Então, é um animal, você já tira os objetos, e não é uma ave, você tira todas as aves, certo? Depois, na abinha, tem aqui as informações, tá? Nós vamos recortar e vamos colar o que é mais possível afirmar sobre a figura. Então, temos lá. Está na parte inferior? Sim, vai colar aqui. Pode ser o sapo? Bom, o sapo é um animal e não é uma ave, então pode. Não é uma galinha? Também podemos colar, porque não é uma ave. Pode ser o cavalo? Pode. Não pode ser a árvore. Realmente, não pode ser a árvore, de acordo com as dicas. E pode ser o gato? Também. Na sequência, Joaquim perguntou se o seu animal tem pelo e descobriu qual era a resposta. Eu já vou falar para vocês que o Henrique respondeu não. Então, partindo dessa resposta, vocês vão descobrir qual era o animal que ele estava se referindo. Lá no material de apoio, tem o cartazinho para vocês jogarem também. Como não estamos em sala, não jogamos com colegas, jogamos com alguém da nossa casa. Não esqueça de tirar o material de apoio da apostila, tá bom? Continuando, esta parte é muito bacana, pessoal. Quando vocês pegarem o jeito de fazer, vocês vão achar bem fácil. Então, é assim, ó, seguindo pistas. Nós temos aqui 2 tracejados, né? 2 traços. O traço Y e o traço X, que são chamados de eixos, tá? Essa divisão de um espaço em 4 partes é bastante usada em matemática. A linha vertical é chamada de eixo Y, ó, vertical Y. A linha horizontal é chamada de eixo X. Daí, pessoal, quando a gente quer montar uma situação em matemática, nós usamos o eixo X e o eixo Y, igual está mostrando na figura. Então, nós colocamos aqui, tá, os números embaixo, tá, medidos, tudo certinho. E aí, como funciona? No encontro de 2 eixos, marcamos o ponto 0. Então, aqui é o ponto 0, certo? Depois, usamos as distâncias iguais, tanto para baixo, na horizontal, como para a vertical. Numerando-as em ordem crescente. Então, do 0 sobe, tá bom? E aqui também. Podemos marcar pontos para desenhar figuras geométricas, usamos essa expressão. Então, vamos lá. Como funciona, por exemplo? Aqui, eu marco X, X2, né? Ó, X2, X3, né? Aqui é o X3, eu vou passar pela minha apostila para ficar mais forte o traço. Então, eu posso falar que X3 e Y2. Aí, eu vou marcar que eu vou achar o risco certinho e vou fazer meu pontinho. Ponto B. No ponto A, eu tenho X
x7 e y5. Vou juntar aqui. E na C, eu vou colocar x7, y2. Então, acho 2, acho 7, passo o risquinho. Junto os 3 pontos, de acordo com a ordem. A, B, C, tá? Então, pessoal, para marcar os pontos, é isso que a Pro acabou de explicar. Usamos os pares, que é o quê? O X e o Y, pelas ordens ordenadas, pelos pares ordenados. Isso quer dizer que há uma ordem na escrita dos números a serem respeitadas, e ela é bem importante. Escrevemos 2 números entre parênteses, separados por uma vírgula e um espaço depois dela. Então, tem o jeito certinho de montar, tá bom? Primeiro, o número do par pertence ao eixo X. Então, sempre nós começamos pelo X. O segundo do eixo vertical é o Y. Então, por exemplo, nós colocamos aqui, no gráfico ao lado ordenado, 3, 5, aqui, horizontal, tal. 3,5 representado pelo ponto laranja. E o par ordenado 5, 3 representado pelo verde, tá? Sempre são de parzinhos. E a Pro vai explicar bem bacana na aula ao vivo também. Então, pessoal, aqui nós temos, se o gráfico não está em uma malha quadriculada, você precisa de um esquadro para marcar as pontas, pois ele ajuda a garantir o ângulo reto com os eixos, pessoal. Quem não tem o esquadro, providencia, tá bom? Na papelaria tem, é super em conta, dá para comprar e nós vamos usar bastante até o fim do ano. Observe o passo a passo para marcar o ponto A no par ordenado 5,4, com a ajuda do esquadro. Então, nós vamos lá no número 1. A gente ajusta o esquadro sobre o eixo horizontal. Número 5, para traçar uma linha vertical. Então, a gente pega daqui o 5 e vai para cá, tá? E até onde eu sei que eu tenho que ir? Porque eu tenho que ajustar no Y também o 4. Então, eu vou do 5 aqui na horizontal e já paro aqui no 4 virado para fazer a linha. E eu achei aqui meu ponto em paralelo. O ponto A fica no encontro dos dois traçados. Essas linhas podem ter também tracejadas, pessoal, que é em pontinhos, tá? Aqui embaixo, no gráfico ao lado, use o esquadro para marcar os pontos B, 2,1 e C, 7,3. Depois, trace a linha reta unindo A, B, depois B e C, e depois C e A. Então, vamos lá. A gente tem que achar aqui, o A já está desenhado, certo? Nós temos que achar a B e a C. Na B é o 2x, aí, e 1y. Então, eu vou do 2 até aqui, acho 1 e faço a ligação. Depois, na C, a C é 7x e 3y. Então, aqui, ó, 7 e 3. Depois, eu faço a ligação dos pontos, tá bom? De acordo com o que foi orientado aqui. Então, a gente vai ligar o A no B, depois o B no C e depois o C no A. E vamos ver qual figura formou. Tá bom? Então, essa é somente a introdução dos desenhos que vamos fazer achando os eixos, tá? Se localizando nos eixos. É muito bacana essa parte matemática, tá? Então, é isso, pessoal. Essas são as páginas de matemática para hoje.